Vamos lá. Vou colocar para gravar e eu não sei se eu vou disponibilizar a gravação. Só vou saber depois, né? Então, quem tá aqui, fica aqui e não sai, né? Fica aqui no que nós temos para dar hoje. Mês passado, eu falei para vocês que era o mês do dilúvio, né? Era o mês de Chesvan, o Chesvan amargo, que faz todas aquelas águas profundas, águas magoadas, começarem a emergir. E aí é um mês sem festas, é um mês de silêncio, é um mês onde você começa a se sentir perdida, angustiada, né? Porque é o momento do dilúvio. E qual foi a orientação? Fiquem na arca. Entendem que o lugar de vocês, o lugar onde vocês vão passar por esse mês é na arca. E unta a arca, é, fecha as brechas por dentro. Porque enquanto você estiver na arca, enquanto você fazer para ti uma arca, você vai conseguir navegar nesse dilúvio, nesse mar que ele começa a subir, esse mar amargo. E o mesmo vai acontecer no próximo ano, porque são de tempos em tempos, fases em fases, e é um ciclo que vai se repetindo, tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer até novembro do ano que vem? Fazer uma arca. Quanto tempo Noé não passou construindo essa arca, esse lugar de fé, né? Aonde as águas do dilúvio começam a subir, mas diante dessas águas você age de forma diferente. Ah, você vai dormir, você vê, você observa que você está lidando com a situação de forma diferente. Por quê? Porque você começou a construir uma arca dentro de você. E aí você atravessou as águas, né? No mês de novembro. E aí a gente começa a entrar em dezembro. E aí eu falei assim, gente, mas tem muita coisa pra gente falar em dezembro. Só que não tô sentindo que é isso que é para ser dito. Porque dezembro é Hanukkah. Hanukkah significa as festas das luzes. As festas das luzes. Hanukkah é o mês de José. Hanukkah é um tempo que a nossa conversa com Deus é nos fazer voltar a sonhar. A nossa conversa com Deus é nos fazer voltar a sonhar. A sonhar com o quê? Com uma nova estação, uma nova provisão, uma nova medida de vida dentro de você. A sonhar com aquilo que foi perdido por causa do que você passou, por causa daquilo que fizeram com você. Então, nós temos palavras que vêm nesse mês. Eu quero que você pense que dezembro se abre um portal espiritual. Que portal é esse? Luz, portal da luz. O portal onde se acende uma vela no meio da escuridão, no meio das trevas, no meio daquilo que está oculto, no meio daquilo que está escuro. Então, nós temos palavras simbólicas para esse mês: reacender, revelar, iluminar, porque é Hanukkah. Mas qual é a conversa que eu quero ter com você sobre isso, sobre o mês de Hanukkah? Que esse reacender, esse revelar, ele é diferente. Ele não é um revelar a partir da dor, é um revelar a partir de muito amor. O que vai ser revelado nesse mês? E já deve ter acontecido, tá? Já deve ter acontecido. Finalzinho de novembro para o início de dezembro e ainda pode acontecer. A luz da vida, né? O Senhor diz: Eu sou a luz da vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A luz resplandece nas trevas. A luz faz emergir
as trevas. Quais trevas? Trevas, lugares obscuros, sombras dentro da psicanálise, a bruxa dentro de você, que está impedindo que você possa viver o destino espiritual que foi decretado sobre você. E por que que vem essa luz? Para que no ano que vem, numa nova estação, numa nova colheita, você possa colher algo diferente a partir do conteúdo que está dentro de você. Então, nesse ciclo aqui de dezembro, iniciozinho de janeiro, um monte de coisa vai começar a emergir. E existem duas formas de disso vir para fora. Se você já começou a ter uma aproximação com o pai, uma reaproximação com o pai nesses últimos 2 meses, vai emergir de uma forma muito amorosa. E é para ser assim. Mas às vezes a gente não quer escutar, né? Então, às vezes, a vida esfrega-se na nossa cara de forma bem visível para que a gente possa ver. Só que o que eu quero que você entenda, que é o mês das luzes, é o mês das luzes. E essa luz vai iluminar uma sombra que tem dentro de você. Mas como, Namá? Através do amor e não da dor. É para ser assim. Ou seja, você começa a perceber que tem algo dentro de você que você precisa olhar, que você precisa resolver, que você precisa orar sobre isso. O que que tem dentro de você? Um porco no altar. Alguém invadiu o seu templo, alguém invadiu o seu campo e semeou algo lá. E aí isso emerge. Como o quê? Como uma manifestação de amor do Espírito para que seja retirado toda a dor. E para que ano que vem você tenha uma colheita diferente. Para que ano que vem você possa atravessar. Então, por onde a gente começa hoje o nosso alinhamento sistêmico e espiritual? Em Gênesis 1, versículo 2, que diz assim, ó, tá aberto aqui, gente. A terra era sem forma, o campo era sem forma, o meu campo familiar era sem forma e vazio. E havia trevas sobre o abismo. Lembra que eu falei que no mês passado, o mês do dilúvio, águas profundas iriam emergir? Havia trevas sobre esse abismo. Agora você consegue entender por que que essas águas profundas tiveram que vir para fora? Para aquilo que estava oculto lá no seu coração subisse e começasse a iluminar agora nesse mês, nesse portal que é Hanukkah. E havia as trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E o que mais que a gente vai ler? E então, Gênesis 1, 3. E então disse Deus: haja luz e houve luz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Completo. Aqui. E disse Deus, olha a palavra. E disse Deus. Deus profere uma palavra. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja luz e houve luz. E aí alguém decide passar aqui no mundo e falar assim, eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não andará em trevas. A luz brilha nas trevas e as trevas não o venceram. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Qual é o convite para esse mês de Hanukkah? Não importa qual situação você esteja passando na sua vida, não importa o que você quiser resolver, qual tem que ser a sua oração? Que haja luz dentro de você.
que haja luz. Quem é luz, gente? Jesus, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz desse sistema mundo. Quem me segue nunca vai andar nas trevas. Mesmo que esse sistema mundo esteja em trevas, nunca vai andar nas trevas. Mas terá a luz da vida. Você vai ter que anotar essa área da sua vida que você quer uma nova porção de colheita, uma nova medida de vida. Ó, mas terá a luz da vida. E qual vai ser a sua oração nos próximos dias? Senhor, que a tua luz da vida desvaneça as trevas sobre o meu dinheiro, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a minha emoção, sobre a minha saúde, tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor. E você vai pegar todas as passagens da Bíblia que tem a palavra luz e você vai ler. Alguma delas, algumas delas vão conversar com você. Quais, Namá, vão conversar comigo? Aqui a minha alma é terra fértil para tomar essas passagens. Por quê? Volta lá em Gênesis 1, 2. Diz assim, ó, e disse Deus, haja luz. Entendeu? E disse Deus, haja luz. Quando eu pego as passagens e eu começo a ler, o que está acontecendo? Deus está dizendo, haja luz dentro de você. Só que em alguns lugares da sua alma você aguenta algumas porções de luz, porque a sua terra está mais fofa, você está mais quebrantada, você está mais aberta, em outras não. Então vai ter passagens que vão falar com você e outras não. Vai ter traduções que vão falar com você e outras não. Então, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, lendo essas passagens, eu indico que você leia os capítulos. Ah, tem aqui um versículo. Aí eu pego e leio pelo menos um pouquinho antes, vejo o título e um pouquinho depois. Para falar assim, gente, o que está aqui? O que está escrito aqui? O que isso aqui está conversando? A primeira relação que nós temos com a palavra é ficar procurando solução para as nossas questões, né? Mas aí o que vai acontecer? Vai começar a ter luz dentro de você. Algumas coisas vão começar a emergir. Você vai falar, gente, eu não fazia ideia que era isso que eu precisava resolver. Vai começar a emergir ou o seu passado, ou sentimentos, ou coisas ocultas vão vir para fora. Você fala, gente, tem um porco aqui nesse altar e eu não tinha percebido. Tem ódio, tem raiva, tem mágoa, tem desonra, tem angústia, tem carência, tem falta de mãe, tem falta de pai. Sabe, quando você começar a tirar esse tempo e você fazer isso por você, a única coisa que eu posso fazer por você é falar: olha, gente, mês de dezembro é isso aqui. Só que eu não posso sentar, não posso entrar na sua alma, não posso abrir a sua Bíblia e pegar as passagens e ler por você. É você que vai ter que fazer. Fala assim, Senhor, haja luz na minha consciência. Porque a tua palavra, deixa eu pegar aqui essa passagem. Porque a tua palavra diz assim, Salmo 119. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Vou pegar outra tradução, que eu não gostei dessa. NVI. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Senhor, a Bíblia diz, ou você pode falar assim, a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra é lâmpada para a minha consciência, para o meu entendimento e luz para o meu caminho. Eu não sei o que fazer com a minha vida financeira, mas você sabe. Então, que haja luz na minha vida financeira. Eu convido você para entrar nesse lugar e mostrar qual é o porco no altar que está lá. O que que tem dentro do meu campo? Qual é a situação que foi fecundada? Quem é que entrou nas minhas terras e jogou esse porco lá e esse porco está morto, está fedendo e só está a carniça?
E eu tento tirar, e eu faço isso, eu faço aquilo, e nada sai do lugar. Nada se move nessa direção na minha vida. E eu quero ter uma nova colheita ano que vem. Então, venha com teu amor e ilumina essa área da minha vida. Jogue luz, porque a tua palavra diz que tu é a luz. Tu é a luz do mundo. Tu é a luz do mundo. E quem anda em ti não vai permanecer em trevas. Então, aqui, ó, eu tô perdida, eu tô sem direção. Então, que haja luz nesse lugar. Que haja luz no meu dinheiro, que haja luz no meu trabalho, que haja luz na minha consciência, para eu entender qual é o caminho que eu vou seguir em 2026, o que que eu vou fazer com essa casa, o que que eu vou fazer com aquilo, coisas que dentro de você não está conseguindo resolver. Esse é o momento. De quê? De deixar esse assunto se iluminar. E como é que ele vai se iluminar? Quando você senta, para e fala assim, cara, deixa eu considerar o que que a Ana Marta estava falando. Vou pegar aqui algumas passagens e vou ler. E deixar isso iluminar o meu ser, iluminar a minha alma, para ver qual é o pouco que está no altar. Está fazendo sentido para você? Beleza? O que mais nós temos aqui para hoje? Aí agora, para a nossa segunda fase, eu vou pedir um pouquinho de paciência para você. Por quê? Eu vou mostrar para você as trevas. Eu vou mostrar para você o que é esse porco no altar e o que que ele faz com você, tá? E para isso a gente vai usar um livro apócrifo da Igreja Católica. Não tem na Igreja cristã, não tem na Bíblia cristã que segue os preceitos hebraicos, tá? Só vai ter na edição católica, que é o livro de Macabeus. Por quê? A gente precisa conversar sobre isso, para você saber o que que você tem que fazer quando essa luz chegar, né? Então, Macabeus 1. Depois você vai pesquisar lá na sua casa, se você quiser ler esse livro sozinha. A gente vai ter uma leitura do 1 até o versículo, até o 3. Capítulo 1, 2 e 3. Aí eu vou pedir um pouquinho de paciência para vocês entenderem o que vocês precisam ficar atentas nesse mês, tá? Macabeus 1. Alexandre o Grande. Pense o seguinte, o que que a gente está conversando? Existem dois reinos, o reino do mundo e o reino de Deus, beleza? E aí, se, vamos dizer, se o meu coração está no mundo terei aflição. Se o meu coração está em Deus, eu conseguirei descansar nesse lugar. E aí, o que que eu falei para vocês? Olha, por que que a gente não consegue atravessar em oração? Por que que a gente não consegue romper o céu com a nossa oração? E isso acontecer, isso se materializar. Será que é falta de fé? O que que é? Tem um muro dentro de você. Que é o quê? Algo que o sistema mundo contou para você, para os seus pais ou para os seus ancestrais, contou, experienciou um trauma, alguma coisa que você viveu, que você passou, que eles passaram, que se tornou um Deus, que se tornou um altar para um Deus, que entraram na sua terra, entraram no seu templo e fizeram uma bagunça lá. E aí é nesse mês que você tem uma oportunidade de deixar Deus te revelar exatamente o que é. E isso é muito mais preciso do que uma constelação familiar. Sabia disso? Por quê? Porque se torna um movimento do espírito. E os movimentos do espírito, eles são muito mais rápidos do que os movimentos da alma. Mas aí eu tenho que ver se eu vou conseguir sustentar, tá bom? Então eu posso ir. Abra o microfone para mim. Deixa eu ver se o microfone de vocês estão abertos. Me falam se vocês estão até aqui comigo. Se está fazendo sentido para vocês. Sim, abra o microfone. Sim, Posso ir mais? sim, né, Mar? Posso ler? Vou ler muito, mas eu vou explicando. Posso? Eu acho que é necessário para esse mês. Então, bora lá. Se vocês quiserem me acompanhar, vocês podem abrir no celular de vocês, tá bom? Olha só, gente, olha a conversa. O que que eu tô falando para vocês? Ó, tem muros que foram criados dentro de você pelo sistema mundo. Por exemplo, muros pode ser ditos, pode ser experiências, pode ser coisas que você está vendo hoje. Por exemplo, que eu citei muito ontem, hoje no mundo não tem homem bom para casar.
Isso é o quê? O mundo colocando uma semente dentro de você. E essa semente vai frutificar. E você vai colher por causa da semente que você deixou entrar. E aí você fala assim, gente, mas calma aí. O mundo está dizendo que hoje não tem homem bom para casar, mas o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará. Um casamento bom não vai me faltar, se ele for meu pastor. Então, por que que eu estou acreditando nisso? Né? Por que que tem esse muro? Em tudo, eu vou ter que parar e falar, calma aí, deixa eu ver o que que a Bíblia diz. Não, mas tem que ser a Bíblia? A gente vai ver na semente não tem pedra. Você dá conta de ficar no lugar aonde você está? Até Deus falar assim, tá, agora você pode dar um passo a mais. Você já está pronta dentro de você. Agora você tem estatura para ler outro livro. Sei lá, o livro dos Mormons, dos Espíritos, sei lá o que que tu quer. Entendeu? Mas primeiro vamos criar estatura dentro de você? Vamos se relacionar comigo? Você precisa ter experiência comigo. Você precisa crescer, criança. Você ainda é muito pequenininha. Você ainda está na porção de serva e de escrava. Você não é herdeira. Então, quando você for filha, aí a gente vai conversar, entendeu? Por isso que eu indico. Indico que você aceite ser semente por um tempo. E aí o livro fala assim, ó. Depois de Alexandre, filho de Felipe, da Macedônia, deixa eu colocar aqui na frente, que aí fica melhor para ler. Depois de Alexandre, filho de Felipe, da Macedônia, se ter tornado rei da Grécia, saiu do seu país. Prestem atenção. Saiu do seu país, a terra de Quitim, derrotou Dário, o rei dos persas e dos medos. Olha só, olha a conversa que a gente vai. Gente, vamos devagar, sem pressa. Vocês já estão aqui, tá? Vai ser rápido, mas a gente precisa ir devagar. Alexandre sai do seu país, da terra de Quitim, do campo de Quitim, e derrota Dário. Quem é Dário? O rei dos persas, o rei dos medos. Olha a que nível nós estamos conversando hoje. Tornando-se assim também rei da Pérsia e da Média. Alexandre participou de muitas batalhas, arrasou fortalezas e matou reis pela terra. Essa conversa é sistêmica. Alexandre foi em vários campos, várias batalhas, adentrou em várias fortalezas e reinou lá. Se tornou rei daquele lugar, rei do sistema mundo. Ele foi até os lugares mais distantes do mundo, rei do sistema mundo. Saqueou as riquezas de muitos povos, de muitas almas. Quando já não havia mais países para conquistar, envaideceu-se e o seu coração se encheu de orgulho. Quem é que a gente ouve assim, nossa, se orgulhou e caiu? Quem será? Organizou um exército muito poderoso e conquistou províncias e nações. E os governantes destas eram forçadas a pagar-lhe imposto. O que eu estou conversando com vocês, gente? Presta muito bem atenção em qual sistema você está. Em qual sistema você escolhe ficar. Você vai para onde você está. Eu vou para onde eu estou. Se eu estou no mundo, é para lá que eu vou. Se eu estou no reino, é para lá que eu vou. E a minha colheita será de cada reino que eu escolher experienciar. Aí o que está dizendo? Olha, quando não havia países para conquistar, ele se encheu de orgulho. E ele organizou um exército muito poderoso e conquistou províncias e nações. E os governantes dessas nações, dessas províncias, desses campos eram forçados a pagar-lhe imposto. O que eu converso com vocês toda hora? Olha, se você resolver viver no sistema mundo, vão pedir algo em forma de sacrifício de você. Você vai ter que pagar. Em tudo você vai ter que pagar. Pagar com a sua saúde,
pagar com o seu casamento, com a sua sexualidade, com a sua gravidez, com o seu corpo, com o seu trabalho, com os seus sonhos. Alguma coisa você vai ter que sacrificar. Entende? Com a sua honestidade. Você vai ter que ser desonesta, você vai ter que contar mentiras. Você vai estar dentro de uma relação, mas você não vai sentir que pode confiar. Não, porque aqui eu vou, né? A mais famosa, eu vou esconder meu dinheiro dele. Como assim? O dinheiro é do casal. Como assim? Reino dividido não prospera, né? Isso aí é bobagem. Meu dinheiro ninguém toca. Você acha que eu vou confiar em homem? Olha o tamanho da semente que entrou nesse lugar. Aí eu tô pagando com o quê? O que que eu tô pagando? O que que eu tô pagando imposto ali? Com a minha paz, com a minha desconfiança? O que que eu tô semeando nessa relação? Não, Namá, mas se eu confiar, ele vai me deixar. Semeadura do sistema mundo no seu coração. É isso que você escolhe acreditar? Aonde você colocar a sua fé, isso vai frutificar. Está escrito. Assim como o homem deseja, assim como o homem tem fé, é. Assim como você crê, é. Então, onde você escolhe colocar a sua fé? Não, não, mas eu escolho colocar a minha fé que o mundo vai acabar. Então, eu vou aqui me organizar, eu vou fazer um negócio aqui subterrâneo, eu vou começar a preparar um monte de garrafa aqui com comida, porque o mundo vai acabar e quando o mundo acabar, eu vou ter comida. Aonde está a minha fé? Que o mundo vai acabar. Mas a minha fé pode estar no Senhor, é o que eu preciso no exato momento em que eu preciso. Ele é o meu sustento e nada me faltará. Não, a minha fé pode estar, não, preciso comprar uma arma. Você não está entendendo, as coisas estão perigosas, né? Porque se me atacar, eu vou matar. Aonde está a sua fé? Não, a minha fé está na arma. Você está entendendo qual é a conversa dentro de Macabeus? Até aqui, beleza? Vamos mais. Deixa eu ver. Depois de tudo isso, Alexandre ficou doente e ficou a saber que ia morrer. Olha só, reuniu os seus generais mais famosos que tinham sido educados com ele desde criança. De repente, ele descobriu que ele não ia poder mais governar, que ele ia ser tirado. Aí, ó, vem cá, generais. Vamos aqui que eu vou passar instruções para você. Alexandre foi rei durante 12 anos e morreu. Lembra da história da mulher que sangrava por 12 anos? E o que que eu falei para você? A vida não atravessa e eu fico enchendo medidas naquele lugar até que algo consegue libertar a minha alma. Quando eu toco num lugar de oração, liberta, me liberta daquela escravidão. 12 anos, não, não, eu não entendo. Já faz, assim, a minha família, extrema pobreza, já faz 12 anos. Já faz um tempão, desde que eu me conheço por gente. Olha só, 12 anos. Depois da sua morte, os seus generais começaram a governar, cada um território, um campo que tinha recebido. Um campo do dinheiro, um campo sistêmico, um campo familiar. Todos foram coroados como reis. É engraçado, né? Porque eles chegam no campo, ninguém tira eles de lá, coroou ele lá. E os seus descendentes também começaram a governar como reis durante muitos anos e trouxeram muita miséria para o mundo. Vocês estão entendendo, gente, qual é a conversa? O campo da política, tem um lá. O campo, tudo que você pensar, tem um lá. Que seja do sistema mundo. Hum. Antíoco Epifânio. Uma raiz de pecado surgiu destes homens e foi Antíoco Epifânio. Olha só, quem é esse? Uma raiz de pecado. A brecha. Lembra que eu falei para vocês? Cuidado com as brechas. Porque é exatamente onde esses seres conseguem entrar. Ele tinha estado
refém em Roma e subiu ao trono no ano 137 da era grega. Nesse tempo apareceram homens no meio do povo de Israel que desprezavam a palavra e que enganaram muitas pessoas, dizendo: vamos fazer um acordo com o povo não judeu que vivem à nossa volta, pois desde que nos separamos deles, temos passado por muitas desgraças. Vamos fazer um acordo com o povo mundo, com o sistema mundo. Algo que acontece muito e que muitas pessoas podem começar a falar: não, não, mas eu comecei a me relacionar com o pai, parece que minha vida piorou. Aí o que que começa? Ó, vamos fazer um acordo com o sistema mundo? Não, porque eu não acredito mais em Deus. Vamos fazer um acordo com o sistema mundo? Essa ideia agradou muita gente. Porque agrada. O que que eu falei para vocês? A gente quer as coisas de Deus, mas a gente quer no mundo. Não, eu quero um casamento, mas eu quero no mundo. Será que não tem como ser o casamento do mundo? Porque seguir as regras aqui, que são reveladas para mim, eu não quero. É pesado para mim. Ah, então, cada um com as suas escolhas. Não existe o certo e errado. Existe o que o homem semear, certamente colher. A gente é livre para isso. E eu não estou fazendo juízo de moral aqui. Estou mostrando para você que tudo tem uma consequência. Lembram do papelzinho que eu fiz para vocês, que eu colei dois papelzinhos? Ó, o homem, quando se junta com a mulher e tem relação sexual, você vai colar dois papelzinhos, depois você vai tentar arrancar. O que que vai acontecer? Os dois vão com um pedaço um do outro e rasgados, quando eles começam a se separar. Porque quando o homem se junta à sua mulher, ocorre um encontro de alma. E aí a gente começa a se tornar uma só alma. Namá, mas eu já tive, né? Eu já fiquei com várias pessoas e agora o que que eu vou fazer? Está escrito, ele é fiel e justo. Para quê? Para nos limpar. Fazer as coisas voltarem para o lugar. Mas tem algumas consequências que eu vou falar, Senhor, que a sua justiça venha para esse lugar. Lembra que eu falei que a justiça dele é amorosa? Que ele olha para a mulher samaritana, que começa a fazer acordos com vários deuses e fala assim, ó, vai, eu não te condeno. Só não faça mais, porque agora você tem consciência. Antes você não tinha, mas agora você tem. Entendeu por que a gente foge? A gente foge porque a gente tem medo de ter consciência. Só que quando a gente tem, fica muito mais leve. Porque ninguém tem a capacidade de nos enganar. De entrar no nosso templo, entrar no nosso altar e colocar um porco lá. Essa ideia agradou muita gente. Respira. Doeu esse assunto, hein? Olha, não estava doendo, agora doeu. E algumas dessas pessoas foram falar imediatamente. Olha só, essa ideia agradou muita gente. E olha, eu acho que tem como compartilhar aqui com vocês, se eu não me engano. Vocês irem me acompanhando aqui junto, para não ficar chato só eu lendo. Assim fica bom? Deixa eu aumentar a tela. Aí, só que aí eu tenho que ficar lá. Aqui, ó. Essa ideia agradou muita gente. E o que que acontece? Algumas dessas pessoas foram falar imediatamente com o rei. Olha só o que que a gente faz. Não, eu vou falar com o rei. O rei que governa esse lugar. Quem é o rei? Ah, é Mamon? O rei do dinheiro é Mamon? É o deus da sorte? Quem é o rei do dinheiro? Não, eu vou falar exatamente ali com ele para ver se a gente consegue negociar, sabe? Ele me deixar rico, quem sabe? Porque eu não suporto a minha família. Então eu quero ficar rico e deixar essa pobraiada para lá. Então deixa eu negociar com ele. Ok. E receberam licença para seguir os costumes dos não-judeus. Você vai ler aqui, ó. Os costumes daqueles que não acreditam. Os costumes daqueles que não estão no reino. Você tem que perguntar, gente, qual é o costume que eu tenho na minha vida que é daqueles que não estão no reino? Eita! Daqui a pouco eu vou ficar sozinha nessa aula.
Então construíram em Jerusalém um ginásio, segundo as normas dos não-judeus. Procuraram encobrir as marcas de circuncisão e quebraram a aliança sagrada. Começaram a casar com não-judeus e a praticar o mal. Construíram um templo, construíram um ginásio, cobriram as marcas da circuncisão. Circuncisão, gente, circuncisão. O que representa no profético? Um corte para a brecha de um corte, uma brecha para a luz de Deus entrar naquele lugar. Qual lugar do meu falo, do meu pin? Por quê? É onde eu tenho poder, aonde eu acho que eu posso resolver, aonde o poder está em mim, o poder da heroína, o poder do herói. E aí a circuncisão é uma brecha naquele lugar para Deus entrar e iluminar, falar, eu que tenho poder. Igual a Dai falou, não, eu vou descansar e deixar o outro resolver. O que eu fiz? A brecha. Deus vai resolver. Não, Deus vai cuidar. Vou descansar. Encobriram as marcas da circuncisão. Para quê? Para ficar cega e achar que é meu próprio poder. E quebraram a aliança que eu tinha com Deus. Qual aliança? Que eu tenho uma terra e que eu vou herdar. Então, se eu não acredito que eu tenho uma terra, eu acredito que eu tenho que trabalhar. Se eu não acredito que eu tenho uma terra, eu acredito que eu tenho que me esforçar. Se eu não acredito que eu tenho uma terra, eu acredito que é pelo meu próprio poder. Mas quando dentro de mim fecundou o suficiente a palavra eu tenho uma terra que mana leite e mel, e é Deus que vai me dar esse casamento, é Deus que vai me dar essa casa, é Deus que vai me dar. É Deus, porque Ele é o que eu preciso no exato momento em que eu preciso. O que eu posso fazer dentro de mim? Descansar. Prosperar no descanso. Não, não, mas eu vou ficar deitada e descansar na sua alma, sem aflição, sem pressa, sem ansiosidade, falar assim, gente, eu tô em Deus. Então eu vou casar, porque ele já me prometeu. Gente, eu tô em Deus, então eu vou sucessar, porque ele já me prometeu. Tá, não foi em 2025, mas vai chegar. Vai ser em 2026, vai ser quando ele quiser, porque eu sei que vai chegar. E quando chegar, eu vou triunfar, porque vai ser nele. E os frutos serão de 100, de 10 para 100. Mas os que quebram, casam com o sistema mundo. Em vez de casar com Deus, casam com o eu. Eu vou casar com o eu, vou casar com o sistema mundo. Então, vamos mais. Antíoco ataca o Egito. Quando Antíoco subiu ao trono, resolveu conquistar o Egito, o lugar onde você estava escravo, a fim de ser o rei das duas nações. Não, porque não basta só eu governar aqui, eu vou governar também onde a sua família se acostumou a ser escrava lá. Invadiu o Egito com um exército enorme, com carros, guerras, elefantes e cavalaria, e com um grande número de navios. Lutou, vocês estão vendo aí? Então, né? Lutou contra Ptolomeu, o rei do Egito. Olha só, gente, a guerra entre os deuses, a guerra entre os deuses. Mas não estou entendendo por que você está falando isso. Porque a gente vai chegar onde eu quero chegar. Calma só mais um pouquinho, tá? Só mais um pouquinho. Guerra entre os deuses. Lutou contra Ptolomeu, o rei do Egito, acabando este por fugir, e houve grande número de baixas entre os egípcios. O exército de Antíoco ocupou as cidades protegidas por muralhas. O exército do Antíoco ocupou cidades protegidas por muralhas. Não estou entendendo nada desse assunto de muralhas. Aula 9, semeados pelo Espírito, tu vai lá e assiste. E levou consigo as riquezas do Egito. Antíoco saqueia as riquezas do templo. Olha só, ele entra nos lugares da sua alma, onde você já era escrava, e tira todas as riquezas que tinham lá. Quais riquezas? O pai tinha uma promessa, e nesse lugar, para sua família, o pai tem uma promessa para sua família.
Promessa da sua família. Nesse lugar, ficaram escravos nesse lugar. E tinha uma promessa, uma riqueza que vocês iriam herdar. Principalmente se você conseguisse se libertar disso. Se você tivesse libertação nessa questão. O que que esse Deus faz? Luta com o povo egito, pega a riqueza de lá e começa a governar as duas riquezas. Tá bom? Por quê? Estava protegido por muralhas. Agora ele pode governar. Tem muralha lá. Beleza? Estamos terminando. A primeira parte. Antico saqueia as riquezas do templo. Agora a gente vai chegar exatamente onde eu quero chegar. Só fechar o microfone de vocês. Gente, tá dando para ir? Posso? Vocês estão entendendo? Abre o microfone. Que eu tô aqui, meu Deus. Tá tudo bem? Tá bom? Vou mais. Vou mais pra gente terminar. Não ficar muito tarde. Cadê aqui? Agora fugiu aqui, não sei nem onde é que eu mais... Aqui, achei. Antigo, esse Deus saqueia as riquezas do templo. Agora a gente vai entrar onde eu quero entrar sobre Hanukkah. No ano 143 da era grega, depois de ter conquistado o Egito, Antíoco avançou com um forte exército contra Israel e atacou Jerusalém. Cheio de orgulho, entrou na casa da Naamã. Entrou na casa da Manu. Entrou na casa da Márcia, da Flávia, da Val, da Marilene. E levou de lá o altar de ouro, o candelabro e todos os seus utensílios. Levou toda a aliança que tinha sido feita lá com Deus. Levou a mesa e onde eram colocados os pães. Lembra do que eu falei o que é os pães para vocês? Pequenas porções de Cristo apresentados a Deus, pequenas porções da palavra de Deus apresentados a Deus. Levou os copos usados nas ofertas, ofertas de vinhos, as vasilhas, os queimadores de incensos feitos de ouro, as cortinas e as coroas. Tudo isso aqui tem uma representação simbólica. Não vou entrar aqui para a gente não demorar. Arrancou também todo o ouro que revestia a casa do templo, a casa da Namá, da Manu, da Fernanda. Leia-se sua casa. Qual casa? Casa interior, casa alma. E levou o que mais? Não bastasse levar tudo aquilo que era para servir o Senhor, que era para estar a serviço do Senhor, levou também o ouro. Você entende porque você não consegue prosperar? Nesse lugar? Qual lugar? Aonde tem porco não tá. Levou o que também? A prata, os objetos de valor e todos os tesouros escondidos que conseguiu descobrir. Antico voltou para sua terra com todas estas riquezas. Tudo ele tirou. Tinha matado muita gente e gabava-se orgulhosamente de tudo o que havia feito. E em toda a terra de Israel, em toda a alma, houve muito choro e lamentação por geração, em geração, em geração. Chefes e governantes gemeram de tristeza. Olha só, presta atenção. Os jovens ficaram sem força. Jovens da fé ficaram sem força. A beleza, a sua beleza desapareceu. Coração entristeceu, espírito entristeceu, a fé sem força, a beleza desapareceu. Os noivos começaram a lamentar-se e nos seus quartos as noivas choravam de dor. A alma chorava de dor. O país tremeu de medo pelos seus habitantes.
e toda a casa de Jacobe se cobriu de vergonha. Não é o que acontece com a gente quando a gente está no sistema mundo? É o que a gente sente medo, pavor. Por quê? Alguém entrou lá, nesse lugar da sua alma, invadiu o templo e lá começou a governar. 2 anos depois, o rei Antico enviou à cidade de Judá o chefe dos cobradores de impostos, porque não basta saquear e tirar tudo de lá. Agora eu vou cobrar, que é o que dentro da constelação nós chamamos de compensação, expiação, que é a compensação negativa. Vamos cobrar os impostos. O dinheiro não fica, nada vem, é difícil. Parece que não rende, não tem frutos. Não importa o quanto eu tente semear. Que marchou contra Jerusalém com forte exército. Falou de paz com fingimento. E a alma, Anamá, cada um acreditou nele. Por isso atacou a cidade de repente, causando sérios prejuízos. Pensa assim nas promessas que vocês já tiveram, que se vocês fizerem pacto com o sistema mundo, vocês iam prosperar. Compra esse curso, faz aquilo, não sei o quê. E eu tô falando de pacto mesmo, gente. Não, mas você não tá entendendo, né? Você dá esse jeitinho aqui. Não tô falando daquilo que coloca a vida dentro de você. Tô falando de promessa de paz. E aí você vai. Aí quando você vai, você leva um tapa na cara lá. Um tombo. Banco Mafra. Exato. Para tipo você acordar, matou o povo de Israel, roubou todos os objetos de valor, pôs fogo na cidade e destruiu as casas e destruiu as muralhas que estavam lá. Aonde? Em Israel. Porque eu também começo a construir uma muralha fortalecida com a palavra de fé, que fala assim: 1.000 cairão à minha direita e 1.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. O que que é isso, gente? Uma fortaleza, porque o Senhor me protege. Entende? Os soldados levaram como prisioneiras as mulheres, as crianças e ficaram com o gado. Prisão sistêmica. Depois fizeram da cidade de Davi uma fortaleza, construindo em volta dela uma muralha alta e forte com torres e vigia. A muralha que estava lá eles derrubaram e construíram outra, com algum assunto dentro de você. Não, na minha família aqui, não, não, porque eu acredito, ou eu não acredito que as pessoas são boas. Eu tenho que esconder, né? Porque se eu falar, é perigoso isso acontecer. Muralha construída dentro de você. Puseram de guarda na fortaleza pagões. Olha só, quem está de guarda na fortaleza que foi construída? Pagões pecadores, homens sem lei, homens sem palavra, que nela se fortificaram. Pensa o conteúdo que foi começando a construir dentro de você, a verdade que foi sendo construída e se fortalecendo. As básicas, vamos começar pelas básicas. Dinheiro não dá em árvore. Quem tem dinheiro fica arrogante, fica egoísta. Não, para você ter dinheiro no Brasil, você tem que fazer algo errado. Homens traem, os homens não prestam. Porque quem faz isso, sabe, tudo isso vai se fortificando, ok? Homens sem leis, ó, homens sem palavras. Armazenaram armas e mantimentos na fortaleza, guardaram ali os objetos de valor que tinham saqueado em Jerusalém e puseram soldados de vigia. Tudo que foi saqueado, tudo que é injusto estava lá. Isso se tornou um perigo constante para o templo, para a casa da Namá. Um inimigo perigoso para Israel. Derramaram, agora prestem atenção, o conteúdo, o que que começa a acontecer no templo. É aqui que eu quero chegar. Olha só, gente, pensa a sua casa. Isso eu tô falando dentro de você. Pensa nessa história acontecendo dentro de você, tá? Aí esse ser entra, tira tudo de lá e também começa a colocar um monte de coisa lá que foi roubada. Derramaram sangue inocente à volta do templo. Profanaram o lugar que era santo.
Sabe aquelas coisas que aconteceram na sua vida que foi uma enorme dor, machucou você, que feriu profundamente? Profanaram o lugar que era santo. E é nesse lugar, hoje, que Hanukkah, Deus quer entrar. E aquela passagem que eu cito para vocês já tem uns 2 anos, de Moisés. Tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é terra santa. E o que que Deus quer conversar com você hoje? Precisamos restaurar a santidade desse lugar. Porque o Espírito é santo. E eu só vou poder entrar lá quando essa santidade voltar. Então, tem coisinhas. Não adianta você falar para mim que não tem. Porque você sabe que tem coisinhas que Deus está conversando com você já faz um tempo. E já está falando para você parar de fazer. Parar de sentir. Pedir perdão. Se reconciliar. Quebrantar seu coração. Se perdoar. Perdoar. Mas você acha que, não, toda vez que você acha, só uma coisinha, não, isso não tem nada não. É mais um ano que você deixa esse rei governar nesse lugar. E eu tô falando isso para vocês por experiência própria. Não, mas isso não tem nada a ver. Qual é o convite? Você consegue se quebrantar? Pelo menos considerar? Falar, será? Será que se realmente fizer isso, se eu fizer isso, eu vou continuar no mesmo lugar? Se eu continuar fazendo isso, eu vou continuar no mesmo lugar? Mas o que que vai acontecer se eu parar, se eu entregar o tempo? Se eu falar, não vai ter mais porcos no meu altar. Mas, Namá, o que que é? Só você sabe. Porque é aquilo que o Espírito Santo com você quer conversar. Então, para mim tem um assunto e para você vai ter outro. Para mim foi, tira esse porco daí. Não toca mais nesse assunto. Não faz mais isso. Não fala mais aquilo. Sabe aquela mentirinha básica que você costuma contar? Nem isso. O Espírito Santo vai revelando, ó. Ei, tá, volta. É o mês de Hanukkah. Que com muito amor o Senhor vem e fala: olha, tem alguém profanando. Tem um assunto que profana. Eu estou tentando resolver. Eu estou tentando dar esse casamento para você, dar essa casa. Eu estou tentando restaurar seu casamento, ou restaurar sua maternidade. Eu não sei. Estou tentando fazer você atravessar, ir para um novo lugar, ou ir para um novo trabalho, uma nova estação no seu financeiro. Mas tem um porco. Estão profanando. E ele já te avisou. Só que às vezes você não estava desperta para pegar no ar. Mas agora você tá. Senão você não estaria aqui. Por causa deles, desses profanadores, aqueles que moravam em Jerusalém fugiram. Por causa dos profanadores. Quem é que morava em Jerusalém, gente? Já ouviram falar que Jerusalém é a terra prometida? Pensa em todos, pensa no seu anjo da guarda. Nossa, mas por que que aconteceu isso comigo? Onde é que estava seu anjo? Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você tem a possibilidade de ter um anjo. 2 anjos só para você. Normalmente é um anjo para 10.000 pessoas. Porque você começa a ser importante. Você começa a ser importante para quê? Para a história que Deus quer escrever. Nós estamos vivendo a história de Deus. E nós somos convidados a participar ou não participar. Assim, os moradores fugiram de lá. A cidade se tornou-se uma colônia de estrangeiros, de deuses estrangeiros. Os naturais de Jerusalém, Espírito Santo,
Pega que o Pai, o Filho e o Espírito já não se sentiam na sua própria casa e abandonaram a sua cidade. O templo, a casa abandonada. Calma aí, que eu tô tentando descer devagarinho. Parecia um deserto. Olha só, você não está conversando com você, tudo que eu venho conversando aí nos últimos dias. O templo parecia um deserto. Hum. As suas festas tornaram-se dias de luto, sem luzes. Os seus sábados, dias de vergonha, e a sua honra tornou-se humilhação. O templo abandonado parecia um deserto. Lembra que eu falei assim para vocês? Gente, deserto é lugar onde Deus quer mostrar para você que Ele está te amando. Só que para isso, você vai ter que ter coragem de tirar o porco do altar. As suas festas tornaram-se dias de luto. Faz quanto tempo que você não se sente viva, cheia de alegria? Porco no altar. Os seus sábados, dias de vergonha. Faz quanto tempo que você não consegue entrar no Shabá? Descansar. De você falar assim, gente, esse assunto pode descansar dentro de mim. Que é o portal do sábado. Quando fala assim, o sábado é o descanso. Dias de vergonha, não descanse mais nisso. Nesse assunto eu não posso descansar. A sua honra tornou-se humilhação. Você foi humilhada nesse lugar. No lugar da ferida, no lugar do abandono, no lugar da rejeição. A sua humilhação chegou a ser tão grande quanto a sua humilhação chegou a ser tão grande quanto a sua antiga glória. E no lugar do orgulho ficou lamentação. Tudo isso aqui é espiritual, viu, gente? A sua humilhação chegou a ser tão grande quanto a sua antiga glória, quando você estava bem. E no lugar do orgulho, de você falar assim, estou bem, sou filho do Pai, lamentação, reclamação. Depois, o rei Antigo escreveu um decreto ao ordenar que todas as pessoas do seu reino formassem um só povo. Ele já não estava satisfeito em enfrentar o templo? Qual foi o que ele falou? Já que eu estou governando essa área aqui da alma, todo mundo vai se unir e vai se tornar um só. Ok? Um só povo. E vão abandonar os seus costumes, presta atenção. Já podem começar a abandonar aí o que vocês acreditam e vocês vão começar a me obedecer. Todos os que não viviam no reino, os não-judeus, obedeceram à ordem do rei. E muitos israelitas adotaram com prazer a religião do rei, a religião do sistema mundo, e ofereceram sacrifícios aos ídolos e profanaram o sábado. E ofereceram sacrifícios para os ídolos que estavam lá e profanaram o descanso. Agora você não vai descansar mais nesse lugar, Manu. Você pensou o quê? Que ia descansar nesse assunto? Você não vai, Fernanda. Você não vai, Flávia. Você vai, Val. Ok? O rei enviou a Jerusalém e as outras cidades de Judá mensageiros com ordens escritas, ordenando que seguissem os costumes dos outros povos. Proibiu que fossem apresentados no templo sacrifícios queimados, proibiu tudo que era costume do templo antes. Ofertas de cereais e ofertas de vinho. Tudo isso tem uma representação, tá, gente? Ordenou que profanassem os sábados, as festas sagradas e que manchassem o santuário. Mandou também que construíssem altares pagãos, templos e outros lugares sagrados para os ídolos que estavam lá. Que sacrificassem porcos no altar e outros animais impuros. Que não circuncidassem os seus filhos. Enfim, mandou que corrompessem as suas almas com toda sorte de costumes impuros e abominações, a fim de que esqueceram a lei, a palavra, e desobedeceram a todos os seus mandamentos. Gente, vocês estão entendendo a conversa? Estão entendendo? E a ordem terminava assim. Descer aqui para vocês verem. E a ordem terminava assim: quem não obedecer à ordem do rei será morto. Morte espiritual, morte em vida. Desconectada
de quem é o caminho, de quem é a verdade, de quem é a vida. E foi isso que o rei Antíoco escreveu a todos os habitantes do seu reino. Também nomeou administradores para governar o povo e ordenou aos moradores das cidades de Judá que em todas elas fossem oferecidos sacrifícios pagãos. Muito de entre os povos, todos os que desprezavam a palavra, seguiram a ordem do rei e praticaram o mal por todo o país, fazendo com que os de Israel se escondessem em qualquer lugar onde pudessem estar seguros. No dia 15 do mês de Quisleu, no ano 140 da era grega, o rei Antíoco mandou construir a abominação devastadora em cima do altar no templo. Viu onde está chegando o porco? Esse porco que, além de estar no altar, ele te humilha. Além de estar no altar, ele rouba os teus sábados, os teus sábados, o teu descanso. Além de estar no altar, ele rouba a oferta de vinho, a oferta de alegria. Além de estar no altar, ele rouba a oferta de cereais, das primícias. A oferta que era para você dar para o Senhor, as primícias que chegam na sua vida. Tá vendo o que nós estamos conversando esse ano de 2025? Construíram altares pagãos na cidade de Judá, ofereceram incenso em frente das portas nas casas da rua, rasgaram e queimaram também todos os livros da lei e da palavra que encontraram. Então pensa assim, a palavra não tem mais lugar no seu coração. Pensa quantos anos da sua vida você viveu sem a palavra poder te semear. Eu sei quantos, na minha, mais de 10. Sem a palavra ter lugar aqui. Que eu fechei assim, ó, completamente. Eu estudava, eu lia, mas a palavra ela não entrava. Até que um dia eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais. Não senti a sua presença. Por favor, me perdoa. Eu preciso voltar a sentir que você está aqui. Ele tinha saído, tinha ido embora. Ninguém fica ninguém tinha ficado em Jerusalém. Ninguém tinha ficado na Namá. Fiquei assim, Senhor. Até que um dia, depois de tanto orar, de tanto pedir, ele voltou. Eu lembro do dia que ele voltou. Foi no congresso de jovens. E aí, finalmente, eu fiz assim, ó. Nossa, o Espírito voltou para mim. Nunca mais eu quero voltar para esse lugar. De não sentir mais essa presença. Eita. E quando encontrava alguém que tinha um livro da aliança, e quando encontrava alguém nesse campo, na sua alma, algum pedacinho ali da sua alma, que lembrava da promessa e obedecia a palavra, mandava matar, de acordo com a ordem do rei. É por isso que é um efeito dominó. O relacionamento desaba, depois, não, o dinheiro primeiro, depois o relacionamento, a saúde, né? Como um atrás do outro. Assim, durante vários meses, esses homens abusaram do seu poder e perseguiram os israelitas que se encontravam na cidade. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifício no altar pagão, porcos no altar, que havia sido construído em cima do altar no templo. Por que eu estou lendo tudo isso para você, gente? Pensa naquilo que tem repetição. Pouco no altar. Tem um Deus lá, um sacrifício. É o que eu falei para vocês. Em novembro, já é o terceiro ano seguido. Entrando em novembro e dezembro, meu irmão manda uma mensagem para mim, daquelas assim de bater, sabe? De arregaçar. E aconteceu isso esse ano, aconteceu ano passado e retrasado. Quando aconteceu esse ano, eu falei, calma aí, tem algo acontecendo aqui. Porco não tá. Bateu. Aí, na hora que bateu, eu parei de sentir a presença. Saí do descanso, saí do reino, já comecei a ficar aflita. Não, calma aí. Foram 3 dias. Normalmente isso acontece, gente, é 3 dias a gente se recuperar. Aí eu voltei. Calma aí. Aí eu fui orar. O Senhor me mostrou qual era o porco no altar.
algo que aconteceu lá na minha infância com ele, que gerou um pouco, uma brecha. E até hoje tinha reis governando lá. Muralhas. Muralhas que me humilhavam, que me acusavam. Quando a luz chegou, que a tua luz da vida ilumine as trevas, tornando tudo claro, eu rogo a ti, Senhor, ilumina. E você tem consciência, você fala, nossa, não acredito que era sobre isso. Que aquilo lá estava fazendo essa colheita aqui. Aí você vai arrancando um pouco. Fala, você não tem mais lugar aqui. Porque, Senhor, a tua palavra diz. Como você arranca o porco? Com a palavra, com a lei. Por que que eles odeiam tanto a lei? A palavra. Porque é com ela que você tira eles de lá. Estamos terminando. De acordo com a ordem do rei, as mulheres que mandavam circuncidar os seus filhos, abrir a brecha nos seus projetos, naquilo que você quer, nos seus sonhos, eram mortas. Abrir a brecha para quê? Para a luz entrar. Com os meninos pendurados nos seus pescoços. Também matava a família dessas mulheres. Cadê aqui? Dessas mulheres e os homens que tinham circuncidado os meninos. Muitos em Israel resistiram firmemente, não comeram, não se alimentaram desse conteúdo impuro. Lembra que eu falei que tem um conteúdo que você continua e daí vai dando força para isso. Resolveram que morreriam, mas não deixariam que qualquer comida se tornasse impura, nem profanariam a promessa, a aliança sagrada. E morreram. A ira de Deus caiu de forma pesada em Israel. Para a gente finalizar, agora aqui, porque eu apresentei o problema, agora eu preciso apresentar a solução nos próximos dias. Vai ser rápida a solução. Só que acontece o quê, gente? Aparece Matatias. Naquele tempo, Matatias, um sacerdote. Aí a brincadeira muda. Aquele que serve a Deus, um sacerdote, que era filho de João e neto de Simeão, filho de João, neto de Simeão. Olha aqui, ó, de onde está vindo. Olha a ancestralidade. E que pertencia ao grupo de sacerdotes de Joiaribe, saiu de Jerusalém e foi morar em Modim. Matatias tinha 5 filhos: João, também chamado Gadi, Simão, também chamado Tassi, Judas, também chamado Macabeu, Eleazar, também chamado Avarã, Jonatas, também chamado Afus. Matatia, presta atenção à conversa. Entraram no templo, fizeram toda aquela palhaçada. O espírito, olha só, Matatias viu todas as abominações em Judá e em Jerusalém. E disse: ai de mim, porque eu nasci para ver tudo isso, para ver a destruição da minha alma, do povo, da cidade que era santa. Porque estou a morar aqui. Por que estou a morar aqui? Se a cidade caiu nas mãos do inimigo e o templo caiu nas mãos dos soldados estrangeiros. O templo parece um homem humilhado. Os belos objetos usados no seu culto foram roubados e levados. As crianças, os projetos, os sonhos foram mortos nas ruas. Os jovens foram mortos pelas espadas do inimigo. Que nação que não entrou e não se apropriou desta herança? Parece que agora está aberto e todo mundo pode entrar e roubar a herança do Senhor. E não dominou os recursos deste reino. Todos os seus belos enfeites foram roubados. Ela perdeu a sua liberdade e agora é uma escrava. Olha só. Pensa assim no Matatias, o pai. Deus falando isso. Olhem para o nosso santuário. Perdeu a sua beleza, perdeu a sua glória e ficou desolado. Os pagões, os deuses, profanaram o santuário, a casa da mamãe. Olha
como se Deus estivesse falando. Por que continuamos a viver? Em sinal de tristeza, Matatias e seus filhos rasgaram as roupas, vestiram roupas feitas de saco e começaram a chorar amargamente. Lembra que eu falei para vocês o que representa isso? Quebrantamento. Quando o espírito começa a conversar com o meu espírito começa a ter quebrantamento. E eu vou me diminuindo de tamanho. E eu paro de ser tão arrogante, tão soberba. Depois, os oficiais do rei, que estavam encarregados de fazer com que o povo apostatassem, foram à cidade de Modim, a fim de obrigarem os seus moradores a oferecerem sacrifícios pagãos. E muitos em Israel foram encontrar-se com eles. Contudo, não, Matatias e os seus filhos também foram. Então os oficiais disseram a Matatias: Tu és o líder importante e respeitado dessa cidade, e tens o apoio dos teus filhos e parentes. Por isso, ser o primeiro aqui em Modim a começar a obedecer à ordem do rei, como já fizeram todos os não-judeus, os cidadãos de Judá e os que ainda moram em Jerusalém. Se tu e os teus filhos obedecerem, serão reconhecidos como amigos do rei. Pensa na cena do pai da mentira indo encontrar Jesus. E ele oferecendo todas aquelas coisas, né? Satã, o anjo caído. Olha, se você me adorar, eu vou te dar aqui o reino. É isso que está acontecendo. E serão honrados com presente, prata, ouro e terão muitas vantagens. Matatia então respondeu: Ainda que todos os povos que vivem debaixo do domínio do rei Antíoco resolvam obedecer às suas ordens e abandonem a religião dos seus antepassados, mesmo assim, eu e os meus filhos e parentes continuaremos fiéis à aliança dos nossos antepassados. Deus nos livre de abandonarmos a palavra e os seus mandamentos. Não obedeceremos à ordem do rei. Não nos desviaremos em nada da nossa religião. Depois de Matatias ter dito isso, um dos judeus, na presença de todos, estamos terminando, foi até o altar pagão em Modim para oferecer um sacrifício de acordo com a ordem do rei. Quando Matatias viu o que esse homem fazia, quando esse homem vai lá e oferece um porco no altar, Matatias fica furioso, cheio de raiva e, por zelo pela palavra, mata esse homem, fulmina esse homem que está oferecendo porco no altar. Mata essa questão, tira essa questão de lá. E em seguida, deixa eu ver aqui, em seguida matou o oficial do rei que estava a obrigar os judeus a oferecer sacrifício pagãos e derrubou o altar. É só até aqui, ó, gente, ponto final. Em seguida, matou o oficial do rei e derrubou o altar. Matatias mostrou o mesmo zelo pela palavra que Finéias tinha demonstrado quando matou Zimere, filho de Salom. Depois Matatias foi andando pela cidade, gritando o mais alto que podia: Que venham comigo todos os que têm zelo pela palavra e que querem continuar fiéis à aliança. Após isso, ele e os seus filhos fugiram para a montanha, deixando a cidade tudo o que era deles. E no final, Matatias morre e surge Macabeu. Macabeu é o espírito que fica no lugar do pai. Jesus morre, fica Macabeu, o espírito que fica no lugar do pai. Macabeu se levanta e fala assim: a partir daqui, nem um pouco mais será sacrificado no altar. A partir daqui, nem um pouco mais será sacrificado no altar. Ô, Namá, não entendi esse finalzinho, não. Calma, meu amor. O que Não, começa a não, acontecer? essa parte é muito importante. Eu não entendi. Uhum. O que começa a acontecer? É porque senão a gente não termina hoje. Hum. Podia continuar lendo para vocês, mas é muita coisa. Matatias se levanta contra esse porco no altar, contra esses homens que ainda estavam oferecendo o sacrifício lá. Tira
essa questão, resolve essa questão. E ele começa a fazer um movimento. Ele começa a mover a alma. Se a gente continuar lendo, fala desse jeito assim, ó. Matatias fala para o povo. Só vou ler só uns pedacinhos aqui, ó. Matatias fala para o povo. Quem, cadê aqui? É mais em cima aqui, ó. Matatias fala assim, ó. Venham comigo, alma, todos os que têm zelo pela palavra e que quiserem continuar fiéis à promessa. Então, é o momento em que o pai te encontra e faz o convite: venha comigo, bora lá, bora lutar. E aí ele se torna um guerreiro. Na história, aonde ele vai se refugiar? No deserto. Ele se torna um guerreiro. Aí vamos para o deserto. Lembra que eu falei o que acontece no deserto? É um lugar onde o Senhor quer te enxertar com a palavra. Para quê? Para você se sentir amado. E ele passa um tempo lá, no deserto. Ele, os seus filhos, a sua família. E aí ele começa a construir o quê? Uma nação. Um grupo que vai lutar para recuperar o templo. E aí, qual é a orientação que ele fala? Olha, pessoal, presta atenção. Agora basta. Estou lendo alguns pedaços aqui para vocês. Agora basta. Saiam daí. Saiam desse lugar que você já foi chamado a atenção. Cadê? Calma. Pega o lugar. Obedeçam a palavra e vocês obedeçam a palavra e lutem contra o rei. Aguardem o sábado. O que mais está aqui? E aí Matatias começa a se posicionar contra o rei e contra o povo do rei, desse outro rei, tá bom? Do sistema mundo. Aí o sistema mundo fala assim: não, Matatias, tá bom, vamos conversar? Olha, se vocês saírem do deserto, se vocês fizerem com a sua própria força, se vocês tentarem resolver as questões do seu jeito, sai do deserto. Eu sei que essa situação está incomodando você. Saia do deserto. Obedeça a ordem do rei e profanem o sábado. E aí a gente não vai matar mais vocês. Qual é a posição de Matatias? Qual é a posição do pai dentro de você? Quando o pai fecunda, você fala assim: não, eu posso passar por qualquer situação, mas isso não vai mais acontecer. Eu não vou mais permitir que esse porco fique no meu altar. Acabou. Sabe quando seu coração atravessa e nunca mais? Eu não vou profanar o meu descanso. Eu não vou servir um rei que não é o meu rei. E aí, o tempo vai passando e Matatias morre. Quando Matatias morre, ele deixa a seguinte ordem para todo mundo: gente, eu tenho um filho. E esse filho é Macabeus. E eu quero que vocês escutem Macabeus. Eu quero que vocês escutem o Espírito. Porque o Espírito vai dizer exatamente o que você precisa fazer para tirar esse povo de lá. E eu preciso que vocês vivam o que em Hanukkah? Vivam o que nesse mês de dezembro? Trazendo em outras palavras. Pensa o seguinte: confie em Deus. Acredite. E aí Macabeus fala: olha, Abraão confiou, foi fiel. Não foi Abraão fiel a Deus no meio da prova? E não aceitou Deus como justo quando ele estava sendo provado? Não foi José que estava numa situação difícil, mas obedeceu os mandamentos? E quando ele obedeceu a palavra, ele se tornou governador do Egito? Não foi o nosso antepassado Finéias que mostrou um grande zelo pela palavra? E por isso Deus estabeleceu uma nova terra, uma nova aliança, prometendo-lhe um sacerdócio eterno? Não foi Josué que cumpriu todas as ordens e veio a ser um juiz de Israel? E aí
esse rapaz, Matatias, ele começa a citar trazer à memória aquilo que vai te trazer esperança. Ele começa a citar todos os pais da fé, todos aqueles que permaneceram fiéis, todos aqueles que confiaram no Pai e que no fim prevaleceram. Então, antes dele morrer, ele fala assim: gente, sejam fortes e poderosos. Aonde? Em Deus, nesse próximo mês. Confiando que se você soltar esse pouco no altar, ele vai te abençoar. Deus abençoou os seus antepassados e ele vai abençoar você. Quando você pega lá toda, quando você pega o parágrafo, no finalzinho ele fica tipo uma estrofe toda, só citando: seja forte e corajoso. Olha, eu sei que você tem medo de ficar sozinha, mas seja forte e corajoso em Deus. Olha, eu sei que você tem medo de perder todo o seu dinheiro, mas seja forte e corajoso em Deus. Eu sei que você tem medo de não conseguir. Seja forte e corajoso naquilo que Deus está te falando, na palavra de Deus. Aí ele morre. Quando ele morre, ele dá o filho dele, que é Macabeus. E aí ele fala o quê? Escutem Macabeus. Só para vocês entenderem quem é Macabeus. Macabeus, Judas Macabeus, trouxe glória para seu povo, para sua alma. Quando ele vestia a couraça da justiça, parecia um gigante. Ele vestiu as suas armas de guerra, travou combates e com espadas defendeu os seus soldados. E ele retomou das mãos dos outros reis todos os seus campos. Quando você vai ler Macabeus, quando você vai conhecer a história de Macabeus, toda luta que ele batalhou, ele ganhou. Toda. Até ele chegar no templo. E aí ele vai lutando com vários inimigos e ele chega no templo. E quando ele chega no templo, ele resgata o templo. E ele começa um processo de purificação e dedicação ao templo. E onde a gente vai finalizar hoje? Judas e os seus irmãos disseram, Judas Macabeu, os nossos inimigos foram derrotados. Portanto, vamos purificar e restaurar o templo, para que nesse lugar o Senhor possa voltar a entrar. Eu sei que foi bem longo, gente, mas era bem aqui que eu queria chegar. Qual lugar? Hanukkah é a festa das luzes para mostrar aonde na sua alma tem um rei lá, tem uma cidade lá, tem muralhas lá. E aí o que que começa a acontecer? O pai olha, Matatias olha e fala assim, gente, não é para isso que está acontecendo aqui. Na minha cidade, que é santa, na minha Jerusalém, na minha Judéia, não. Tira os porcos do altar. Quem dá o comando? Deus. Em dezembro. Deus tira os porcos do altar. Tira os porcos do altar do coração da Namá. Tira os porcos. E aí ele chama a alma. Olha, quem tem zelo pela minha palavra e quem quer a terra prometida, a aliança, segue-me. E aí você tem que decidir. Eu vou seguir ou vou ficar lá? Quando ele fala assim, tira os porcos do altar, é o momento em que você percebe que tem algo errado. Quando ele revela. Então, o que eu falei para vocês? Ele revelou algo para mim. Revelou. Tira os porcos do altar. Quem revelou? Foi ele, foi Deus. Aí o que que acontece? Quando ele fala isso, tira os porcos do altar. Ele vai trazendo à memória aquilo que te dá esperança. Que é através do quê? Da palavra. O zelo que eu tenho pela palavra, ou o zelo que eu tenho com aquilo que ele fez na minha vida até aqui. E aí depois, abre espaço para o filho dele. E aí o filho dele vai fazer o quê? Vai mostrar exatamente o que você precisa fazer para resolver. Ele vai começar a te guiar. Aí ele vai falar, um passo para frente, agora para. Vai lá e pede perdão. Vai lá e faz isso. Agora você não vai trabalhar aqui, você vai sair daí. Para com esse movimento. Você não vai mais tocar nisso.
Eu não quero mais que você fale assim. Eu não quero mais que você se vista assim. A maioria das coisas é internas, tá, gente? Eu só tô trazendo explicações para vocês. Então, comigo ele falou assim, ó, vai lá. E você vai falar isso, isso e isso aqui. E eu fui. Aí depois, agora você vai vir aqui e fazer isso aqui. Aí eu fui. Por quê? Porque é o Espírito que vai vencer as batalhas desse rei que governou cidades dentro de você. E aí o Espírito vai fazendo o quê? Agora a gente vai ali, ó, no Egito, na cidade do Egito, na cidade de Quitã, na cidade do dinheiro, na cidade do relacionamento. Ele vai pegando aqui, ó. E vai começando assim, ó, puxando, ó, e tirando todos esses reis e servos dos reis que estão lá. Falando assim, esse território aqui é para servir o Senhor. É templo, é cidade santa. E ninguém mais vai profanar esse lugar. E aí o que que ele faz? Escolhe pessoas para governar esse lugar irrepreensíveis, dedicados à lei, dedicados à palavra de Deus. Purifica o templo, santifica o templo, ergue um altar, ai meu Deus, ele ergue, ai meu Deus, me perdi. Como é que fala, gente? Eu acho que é isso mesmo, né? Ele ergue um altar, ele vai erguer um altar para Deus. Tá certo, ele ergue um altar, tá Nossa, ficou certo. estranho. Ele ergue um altar para Deus e fala: Deus, agora é seu. E você pode voltar a governar. E aí depois acontece mais coisas, que é o quê? Quando ele volta a erguer o altar, a unção pode voltar. Qual unção? Essa aqui que a gente está conversando e você fala: gente, de onde é que vem isso? Unção. Por que que eu não tenho unção? Tem um porco no altar. Quando ele vai tirando os porcos do altar, a unção vai voltando. Não, mas não tenho vontade de ter unção. Mas a graça só vem com a unção. Você quer viver a época da graça? Que é tudo que você tocar vai multiplicar? Está escrito assim: a terra que você pisar eu vou te dar. Só vem com a unção. Então, qual é o convite para Hanukkah? Tira os porcos do altar. Bateu, gente? Ai, deixa eu parar de falar. Acabou. Abra o microfone e vamos conversar comigo. Enquanto isso, eu vou pegando uma água. Vão trazendo as suas percepções aí, para a gente ver se a gente consegue fazer um exercício, fazer um movimento, ou se a gente vai ficar só por aqui. Por enquanto, eu vou pegar uma água, mas eu estou ouvindo vocês, tá? Amado. Fala Quando um você pouquinho tá, mais. quando você estava falando aí sobre as coisas que a gente vai perdendo, né? Quando a gente está se afastando, a primeira coisa que eu percebi em mim que eu tinha perdido era o brilho no olho. Eu sempre achava que meu olho ficava opaco, assim, meu olhar, né? Quando eu olhava no espelho, eu via aquela coisa opaca. E aí eu pensava, caramba, estou me sentindo sugada, estou me sentindo fraca. E aí, com o tempo, conforme o conhecimento vai vindo, conforme a gente vai se encontrando, né, com o espírito, a gente percebe que o olho volta a brilhar e aos poucos o vício, né, vai retornando. A gente fica muito feia, depois a gente recupera um pouco da beleza, os insights vão chegando. E outra coisa que eu estou percebendo também é que eu estou tendo muito déjà vu. Eu não sei se isso faz parte. Isso faz parte dos déjà vus? Tipo, estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz e de repente isso já aconteceu comigo. Mas eu nunca fiz aquilo. E aí eu queria saber se o déjà vu você faz parte. Não sei dizer, acontece comigo também, alguns déjà vus. Mas eu não sei nada sobre isso, de verdade. Quem mais, gente? Foi uma aula estranha, né? Diferente.
mas foi o que o Senhor falou comigo. Eu acho que foi bem rica. É, foi o que o Senhor falou comigo para eu apresentar para vocês nesse dezembro. De verdade, entendeu? Falei, gente, o que que eu vou falar para essas mulheres? Aí apareceu a palavra assim, Macabeus. Vocês acham que eu conhecia o livro de Macabeus? Eu nem sei. Eu mal sabia o que que era isso. Entendeu? Aí lá vai eu ler o livro de Macabeus. Eu falei, ah, não acredito nisso. Porco no altar, Senhor. E aí, gente? Conversem comigo um pouquinho, que eu tô assim, ó. Então, Nama, eu acho que faz total sentido, né? Nós estamos agora no último mês do ano, né, no Hanukkah, e é um momento, assim, que, como você falou, que a luz se sobrepõe às trevas, mas que a luz também olha para as trevas para que a gente possa olhar para aquilo e fazer a faxina, né? Aquela faxina de final de ano que nós fazemos em casa, no trabalho, nas gavetas, também nós precisamos fazer essa faxina interna. E é isso também que a palavra veio nos falar hoje. O que tem no nosso altar, o que nós temos cultuado, os nossos erros, aqueles hábitos que desagradam a Deus que nós temos insistido. Então, eu acho que essa faxina geral que nós precisamos fazer, sabe? E essa palavra veio nos trazer exatamente isso. Não é a primeira vez que em dezembro você fala para nós os porcos no altar. O ano passado você também falou sobre isso, eu estava lembrando da aula. E de novo essa tecla, né? Eu acho que todos nós sabemos o que a gente precisa corrigir, o que a gente precisa eliminar e fazer e obedecer, né, Namá? Obedecer, porque quando a gente escolhe seguir a Deus e realmente fazer a faxina e realmente se aproximar do Espírito, nós temos que abandonar alguns velhos hábitos, nós temos que abandonar aquilo que não nos faz bem. Isso não é apenas interno, é externo também. Agora a Márcia estava falando da questão de se olhar no espelho. Tá? Bora lá finalizar, gente. A última palavra que ficou aqui para ficar registrado, vou citar aqui o que a gente conversou. Eu dei uma pausa na gravação para que, se eu postar online, né, vocês saibam que eu dei uma pausa na gravação para conversar com as mulheres sobre os nossos porcos que estavam no altar. E a nossa querida aluna Manuela disse o seguinte: e os porquinhos que estão no altar? Porque nós costumamos a olhar para os porcões, mas e os porquinhos que estão no altar? E através desses porquinhos nós estamos alimentando os porcões, né? Então, hoje o convite do Senhor é para que a gente realmente tire os porcos do altar, os porquinhos e os porcões. Quero convidar vocês a fecharem os seus olhos. Depois, quem quiser orar, fique à vontade também aqui comigo. A gente fazer uma oração. Pai universal, eu vejo você e você pode pertencer. E o Senhor pode voltar a pertencer. Nesses lugares da nossa alma, aonde tem porcos no altar. Nesses lugares da nossa alma onde a gente insiste em não te adorar. Onde a gente insiste em levantar um altar para outros deuses, onde a gente ainda insiste em reis estranhos e estrangeiros governar esse lugar da nossa alma. Senhor, eu peço agora que, em nome de Jesus, os porcos sejam tirados do altar. Que em nome de Jesus, os porcos sejam retirados do nosso altar. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, tira os porcos no altar, tira aqueles que oferecem oferendas lá. Senhor, retira esses deuses, derruba essas muralhas, derruba essas fortalezas, recupera a sua casa. Nós, como um grupo de mulheres que estamos reunidas aqui essa noite, pedimos que o Senhor entre no templo e tire os porcos do altar. Tire os porcos do altar e volte a governar lá, Senhor. Volte a governar lá, Senhor, porque o nosso templo é casa do Espírito Santo. O nosso templo é morada. O nosso templo é casa. E que através da sua palavra e que através da sua
poderosa palavra, os porcos possam ser retirados de lá. Que em nome de Jesus possamos atravessar para chegar num novo lugar. Que em nome de Jesus, essa noite, os porcos comecem a ser retirados do altar. Amém. Que em nome de Jesus, que nessa noite, os porcos comecem a ser retirados do altar. Quem quiser e quem sentir no coração, pode abrir o microfone e trazer sua oração para a gente finalizar. Panamá. Meu Deus e nosso Pai, estamos aqui hoje reunidas e te agradecemos pela palavra, pela belíssima palavra que o Senhor ministrou através da Namá. A partir dessa palavra, Pai, podemos perceber o quanto somos pequenos e estamos sujos diante de Ti. Nos permita, Pai, adentrar o Teu reino e que sejamos Seus servos. Podemos Te servir e servir a quem até nós vier. Por favor, Pai, nos permita reconhecer os nossos porcos, tirarem eles do altar, através da cura, Pai, nos cura e nos permita tocar na borda das vestes do teu filho, assim como o Senhor liberou o poder de cura para aquela mulher que sangrava há 12 anos, libera cura e permita a nossa visão, Pai, para que podemos limpar os porcos da nossa alma, que esses porcos sejam exterminados e eliminados, para que a partir de hoje sejamos suas servas, servas de ti. E quando nos faltarem forças, nos dê força, igual um dia o Senhor permitiu a forças de Moisés, que estejamos ajoelhados no chão, mas que todas nós, unidas, uma podemos levantar as mãos das outras em direção ao monte, ao seu poder e à sua glória, através do seu Filho Jesus, Pai. Obrigado pela palavra, obrigado pela nossa visão, Pai. Que seja a luz em todas as almas aqui presentes, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Amém, Senhor. Que haja luz, Senhor. Que haja luz, Senhor. Amém. Amém. Quem mais quiser pode abrir o microfone. Tem uma construtora aqui na minha região. Minha região é uma região muito rica. E muito rica mesmo, para vocês terem ideia, assim, eu sou de direita, mas assim, o cara que financiou o Lula, onde o Lula veio comemorar a vitória dele, foi aqui. E, e tem uma construtora aqui muito forte, chama WR, que é o nome dele, o Wallace, e ela chama Rosiane. Mas muito forte mesmo, assim, cada esquina de bairros de classe média para média alta tem cada esquina, tá? Eles compram as casas, compram mansões e fazem os prédios. E dizem que ele dá o dízimo antes do empreendimento, de vender um empreendimento, desde o início. Por exemplo, ele vai ter, sei lá, 5 milhões de lucro. Ele dá o dízimo antes de obter o lucro, antes da venda. Dizem que desde quando ele começou é assim. E hoje, aqui é mais ou menos perto de Valadares, né? E ele tem coisas em Valadares também. E Valadares é muita gente que mora nos Estados Unidos, né? Então, hoje ele tem a construtora dele nos Estados Unidos também. E que vende coisas no Brasil e lá. E dizem... Então, ele é muito grande. Mas dizem que desde o início, quando ele começou com o primeiro prédio dele, ele começou assim. Ok. Você quer orar? Não, tô muito cansada. Muito obrigada por compartilhar. Posso orar, não? Pode. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, Senhor, que quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Que os meus ouvidos estejam sempre abertos, Senhor. Que os nossos corações estejam sempre entregues a Ti, Pai. Que nós possamos crer para ver acontecer um milagre em nossas vidas. Senhor, que o nosso crer venha primeiro que o nosso ver. Que a nossa vida seja uma vida sem porcos no altar, sem bezerros de ouro, sem nada que possa atrapalhar,
a simplicidade da sua palavra, a simplicidade que é viver uma vida contigo. Obrigada, Senhor, por tudo que foi falado aqui, por tudo que partilhamos aqui, que nos fez evoluir e crescer espiritualmente. Senhor, só tu tens palavras de sabedoria, Senhor. Muito obrigada. Amém, Jesus. Amém. Só tu tem palavras de vida eterna, Senhor. Muito obrigado. Amém. Fernanda, Val, Marilene, querem orar? Ou podemos finalizar? Se quiserem, abre o microfone. Não? Então, mulheres, muito obrigada. Senhor, muito obrigada por essa noite. O Senhor trouxe uma porção de revelação tão preciosa com essas alunas, com essas amigas, com essas mulheres, com essas íntimas. Muito obrigada, porque hoje o Senhor revelou os porcos e os porquinhos no altar. E nessas áreas do nosso coração, queremos te convidar a entrar, Senhor. Então, vai entrando, vai fazendo morada lá, vai recuperando aquilo que a gente se acostumou a perder, a viver, Senhor. Senhor, vai recuperando aquilo, recuperando a noção, Senhor, recuperando a santidade desses lugares que a gente se acostumou a viver, porque é normal assim viver no mundo, Senhor. Senhor, mas o Senhor sabe o que está nos impedindo. O Senhor sabe o que é sistêmico. O seu Espírito que é santo sabe, Senhor. Então vai revelando, Senhor, e nos ajuda a tirar esses porcos do altar. Muito obrigada por essa porção, muito obrigada por essa medida, Senhor, essa medida de comunhão e de oração. Muito obrigada por aquilo que nessa noite o Senhor nos revelou e muito obrigada por o Senhor nos convidar a atravessar para um novo lugar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. Amém. Obrigada, gente. Tirem os porcos do altar, tá bom? Um grande beijo. Até ano que vem, 2026, na próxima aula de Hanukkah, para a gente falar sobre esses porcos que foram retirados de lá. Tá bom, gente? Beijo. Uma ótima noite. Antes do Natal, Hã? olha direitinho, a gente podia ter uma aulinha antes do Natal. Ah, é? Vou ver então se a gente. Eu tava fazendo uma piada, Flávia. Ah, É porque a gente teve uma aula com a Manu, com a Fernanda, com a Márcia, não sei se a Márcia participou, sobre porcos no altar ano passado. Aí eu falei assim, até 2026, pra gente ver se vocês tiraram os porcos do altar esse ano, entendeu? Mas eu vou ver se eu abro. Realmente estava pensando em ser. Essa aqui será a última aula. Eu vou ver se eu dou mais uma. Tá bom, Flávia? Gente, beijo. Namá, Ah, Namá, sabe uma percepção que eu tive agora que você falou da nossa aula do ano passado? eu nem O lembro o ano, que que aconteceu na aula. Não lembro de nada, gente. assim, eu não lembro muita coisa, mas fazendo uma retrospectiva aqui, eu não sei se a Fernanda vai ter essa mesma percepção minha. Eu fiquei com os porcos meio voando na minha cabeça, assim. O que seriam os porcos, você entendeu? Só que a gente não tinha base para entender os porcos e para tirar os porcos do altar. Na verdade, esse ano foi uma preparação para fazer essa limpeza do altar. Para mim foi, está sendo. Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que a gente vai ter a nossa aula em dezembro de 2026, ela vai estar muito num nível de evolução muito maior do que a gente está hoje. Então, eu fazendo essa retrospectiva minha aí de 2025, hoje eu sei o que é os porcos e hoje eu acho que eu tenho meios de tirar o porcos do altar, inclusive pela principal força que vem de Deus, porque há um ano atrás a Fernanda vai lembrar disso. Eu não tinha a presença de Deus. Eu estava na briga para tentar chegar perto, que eu tinha me afastado totalmente. Então, assim, hoje a força é diferente. Então, eu acho que a nossa preparação do altar, ela já começou. Ela já faz um ano que ela está vindo e a gente foi alimentando, a gente foi sustentando. E eu acho que durante esse ano a gente ganhou muitas porções dessa sustentação, dessa força, para poder fazer essa limpeza. Então, eu acredito que a nossa aula de dezembro do ano que vem vai ser bem diferente dessa, viu? É verdade, mano. Você falando isso, eu lembro que na época que eu dei a aula, que a gente teve essa revelação, eu também não tinha. Assim, eu tive a revelação, mas eu não lembro se eu consegui sustentar a retirada dos porcos, entendeu?
Eu não consegui, porque Nossa, hoje hoje a minha é pouco. percepção é completamente diferente. Não sei da Fernanda, mas a minha é. Então, eu acho que, na minha visão, tá sendo uma evolução, uma construção. Foi pouco a pouco, gradual. E hoje, a gente, às vezes, quando tem tua aula, né, que tá aquele assunto muito angustiante que a gente quer resolver, aí você fala, ai, me dá uma porção disso. Você fala, gente, que merda de porção que é essa que não resolve nada. Só que hoje, olha para trás. E olha o tanto de pequenas porções que a gente foi tomando para chegar onde a gente está hoje. Então, assim, é um salto isso daí, sabe? Encheu o barril. E isso foi uma coisa, assim, muito, muito boa. Eu também falava isso, gente. Que porcaria de porção é essa? E aí agora eu Então, vejo a é porção. aquela história. Não se pode colocar vinho novo no odre velho, Exato. né? Gente, Não, o quanto a gente isso, reclamava do maná. E hoje o exato. maná é maravilhoso. Esses pequenos encontros. Hoje você não quer ficar livre do maná mais, você entendeu? Exato. Você tem medo dele te faltar, porque você já não consegue mais enxergar outra coisa a não ser aquilo ali. E não sei, parece que durante esse ano você vai desenvolvendo. Eu falo que você vai desenvolvendo um amor, uma paixão, que assim, mas é por Cristo, estar em Cristo que a gente não tinha. Então você achava, falava assim, caramba, gente, não vai mudar nada, não mudou nada. Agora não, agora você consegue enxergar coisa que antes você não enxergava. Então, assim, retrospectiva do ano, fantástico esse ano, não tem nem o que falar. Maravilhoso. Cabe mais, né, Munamar? Opa, cabe tudo aqui agora, Márcia. Gente, a nossa Agora nós frase. vamos deslanchar, minha filha, que nem foguete, ré nunca mais. A nossa frase é cabe mais do pai agora. É. Vocês não sabem, Uma pergunta. cabe mais do pai, entendeu? Eu acho que a gente tem que fazer uma camiseta escrita, cabe mais do Cabe mais, tá? Cabe mais. Uma pergunta só por curiosidade, fugindo um pouco do tema, você tem alguma coisa, alguma aula de Jó preparada? Ainda não. Jó me pega muito. Eu É sei. um porco no meu altar. Jó é o calcanhar de Aquiles. Ah, eu acho que Jó vai cair na semeadura. Na semente não tem perna. Ele é um porco no meu altar. Eu demorei para entender Jó, mas Jó é. Vamos ver. É, Fernanda, pode. Jó é a resiliência, Jó é a paciência, Não é porque a gente Jó não entende o que está A gente acontecendo não com Jó. entende. é, Eu Mas não mas consigo é, tem uma entender. revelação forte ali. para mim, Jó é a resiliência de tudo que não se vê mesmo e de tudo que se acredita, mesmo no caos na Terceira Guerra Mundial. Uhum. Fernanda, pode falar. Não, os projetos, os filhos de Jó morrem. Os projetos, essa parte, gente, me destrói, sabe? Que eu passei por isso, né? Então eu fico assim, Morre, adoece e tá ali, firme e forte. pode falar, Fernandinha. Ana Maia, eu achei tudo muito rico, assim. Mas eu, pessoalmente, assim, esse ano foi muito forte, muito pesado e eu tô num momento que eu tô me sentindo, assim, totalmente sem forças. Assim, parece que os muros estão imensos e eu tô exausta. Então, eu não tive nem força para orar hoje, né? Orei com vocês ali, mas pedi a palavra Fernanda, mas Fê, e é aqui que tudo acontece. É quando você tá fraco que você se torna grande. tô muito fraca. Manu, assim, eu tô do arrasto, eu não sei se Mas eu vocês não lembram. lembro se essa é uma passagem de Paulo. Você lembra qual que é? Quando estou fraco é que fico, me torno forte. Por quê? É agora que você tem que ir ao encontro do Pai, Fê. É a tua janela de oportunidade, Flor. Mas assim, Manu, é que eu sou muito agarrada ao pai. Muito agarrada ao pai. Assim, é muito agarrada ao pai mesmo. É como se eu tivesse assim. Vou mudar a conversa, Fernanda. Sabe o que que tu vai fazer? ah, Haja luz. Só fica aqui, ó. Haja luz, pai. O problema é que eu sei quais são os muros, eu sei que são os porcos, eu tô lutando contra isso, não tô conseguindo tirar. E aí eu tô me sentindo exausta, porque assim, aí eu lutando contra os porcos, eu tô muito cansada, Ana, exausta. Vou A perguntar minha para alma tá muito você. cansada. Só perguntar para você. O que que Matatias fez? O que que eu falei lá no meio do conto? Matatias foi lá, tinha um cara sacrificando um porco no altar, e Matatias tirou ele de lá.
Aí eu falei assim, olha, quem tira o porco do seu altar não é você. É Deus. Uhum. Mas é que eu tô. Gente, é horrível porque é um contra-testemunho. Eu tô brava com o. Nesse momento eu tô chateada com o pai, porque eu tô pedindo socorro há muito tempo e eu não tô conseguindo. E assim, tá ali o porco tá me encarando. Gente, sério, é horrível. O porco tá ali me encarando e você tem que tirar aquele. Ou você, ou o Fernanda, pai. é no deserto que nós somos forjadas, Fernanda. Caraca, é O muito tempo de silêncio de deserto, mano. Deus, ele é irritante, mas ele é necessário. Eu tô muito fraca, gente, assim, então eu Você só tô não assim. está fraca, você está se preparando. É diferente, calma. Bora Você lá. tá, Isso. fique calma, abra o seu coração para essa luz Tá, entrar vou e a trazer uma resposta orientação. vai aparecer. Isso, vou trazer uma Tá. orientação para você, Fernanda. Do vídeo dos povos que você acha que tá no altar. Só isso. Pega tudo que você acha que é, fala, Senhor, que haja luz nesse lugar. Eu vou tirar tudo aquilo que eu penso, que eu acredito, e você que vai revelar. O pai já me mostrou, Namá. O pai me mostrou nitidamente. Gente, nitidamente, assim, eu tenho uma comunhão muito forte com o pai. Fê, deixa eu só te falar uma Mas coisa. É eu que a tô gente muito. Quando a fala, gente não consegue, rapidinho, quando a gente não consegue, a gente entrega para Deus e, Senhor, eu não olha consigo. só, Não é minha rapidinho. força, é tua. Isso, Fê. 3 pessoas falou com você. E a sua reação foi a mesma. 3 pessoas falou com você. E a sua reação foi a mesma. Consegue ver isso? Eu consigo. Fernanda, o pai te mostrou os porcos. Você está tentando tirar pela sua força no teu tempo, na tua hora, do seu jeito. Você não acha que tem que entregar para ele e falar, pai, o problema é seu agora e eu preciso descansar? É o que eu vou ter que fazer. Uhum. Esquece. Agora você está dando uma de guerreira. Para. Sai dessa armadura. Entrega na mão dele e vai de viver o seu Shabá, filha. Eu não vou falar mais nada depois dessa. Ai, Só, gratidão, gente. Gratidão. Sim, eu vou levar isso no meu coração gente, e eu eu vou. sei quanta angústia causa. A orientação o pai já me revelou. Quando haja luz, gente, deixa eu trazer uma coisa. A palavra lançada, ela não volta vazia, tá, Fernanda? O pai já me revelou. Quando há luz, já há cruz. A luz é a cruz. Então, quando a luz iluminou a Namá, algo no meu espírito tem que começar a mudar. Então, por isso que eu falei, ó, anda, se despoja de tudo que você sabe. Você vai pegar e vai falar, Senhor, haja luz nessa questão. Haja luz, porque eu quero descansar. Quero deixar tudo nas suas mãos. E é você que vai tirar os porcos no altar. É você que vai entrar nesse templo. E você vai tirar o que estiver lá. Porque em você eu vou descansar. Então, haja luz nesse assunto, haja luz nisso, haja luz no meu coração, haja luz no meu entendimento, e você vai ficar aqui, ó, até ele resolver te atravessar, entendeu? Entendi. Pensa assim, quando você fala assim, nossa, mas eu já tô brava, eu tô no deserto recebendo o maná, eu tô aqui, o Senhor tá tentando te ensinar que ele te ama, ele tá tentando ensinar uma porção para você. Ó, você é amada, você é cuidada, mas eu tô com raiva. Porque eu não quero estar no deserto. Eu não quero ficar aqui com a palavra, recebendo porções de maná, porções de aguinha. Tá tudo escuro aqui, eu não tenho direção, não sei para onde ir, porque é só o Senhor que vai mostrar. Não, eu quero a terra prometida. Ah, não tem a terra prometida, não? Então eu vou criar um bezerro de ouro, Não, não. entendeu? Isso me recuso a fazer. Não. É isso Vou que eu tô obedecer. falando, para você tomar cuidado. Se você falar assim, não, tá, sim, eu tô no deserto. Eu vou ficar aqui até o Senhor falar para me atravessar. E eu vou ficar onde? Na sua presença. E você vai ter que fazer o quê? Ficar no reino. O seu espírito tem que ir para o reino e ficar, não, eu estou no reino. Haja luz, Senhor. Haja luz no meu casamento, haja luz na minha profissão. Você vai ficar aqui. Mesmo que você tenha que repetir 50 mil vezes. Que nem foi comigo. 3 meses repetindo o Salmo 23 e eu repeti o tempo todo. Fala, Senhor, haja luz. Senhor é meu pastor e nada até ele me atravessar. Entendeu? Uhum, entendi, sim. Ok. Entendi. Obrigada. Ai, agora sim, né? Beijo. Beijo, Boa noite, beijo. gurias. Até a próxima aula. Boa noite. Gratidão, namastê. Tchau, gente. Descansem.